Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira aula do Seminário Zoe sobre Educação Financeira Pessoal e Familiar. Vamos olhar um pouquinho o que foi que nós vimos na semana passada. Na semana passada nós tivemos essa agenda aqui. As consequências do descontrole financeiro, entendendo a espiritualidade do dinheiro e saindo de dívidas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como praticar o hábito de poupar, equilibrar o patrimônio e alavancar o patrimônio. E aí, entre essas duas, essa primeira e essas duas últimas, nós temos algumas dicas, né, de como a gente conseguir alavancar o nosso patrimônio. Ok? Então, vamos lá. Então, o nosso texto base de hoje está lá em Mateus 25, de 14 a 30. É um texto bem conhecido, é um texto que fala sobre o dinheiro, né? Como administrar o dinheiro. E também é um texto que tem muitos sentidos, né? Tem muita... a gente pode tirar muito ensinamento desse texto, mas nós vamos nos deter à questão de Jesus comparando, né, o reino de Deus com a administração de recursos financeiros, ok? E aí a gente faz o link sobre esses dois assuntos. Então, antes de Jesus falar sobre essa parábola, né, dos talentos, né, da distribuição dos talentos, ele estava falando também sobre as virgens, né, as noivas que estão aguardando o noivo. E aí, em seguida, depois que ele conclui essa parábola, ele passa para esta outra parábola de administração de talentos. Então, por que Jesus faz, né, passa de um assunto para o outro, mas sempre falando do reino de Deus, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? E isso que eu gostaria que a gente prestasse atenção, porque existe um link, existe uma conexão muito importante dos dois assuntos, né? Na verdade, tem a ver com o próprio ministério, a própria missão de Jesus, né? Que foi estabelecer um reino. Ele veio colocar aqui uma forma da gente entender como é que o reino de Deus funciona, né? Quais são os pré-requisitos, tudo que Deus quer de nós, né? E quer executar em nós. E isso é importante a gente entender. Então, antes ele fala para a gente estar preparado, né, com o óleo na lamparina, e agora ele passa para essa questão administrativa e financeira da nossa vida. Então, ele estava falando sobre como a gente deve estar preparado espiritualmente, né, esperando o noivo, né, sempre aguardando, em alerta. E agora ele simplesmente passa para um exemplo, né, uma metáfora de um administrador que dá alguns talentos, né, para alguns dos seus empregados. Então, a gente vai ler um pouquinho, né, e depois a gente comenta sobre isso. E aí no versículo 14 do capítulo 15 ele diz assim: "E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com as suas capacidades. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido só 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-o ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a gente pode entender essa parábola de várias formas. Nós vamos focar aqui nessa questão financeira, né? Nessa questão administrativa do dinheiro, dos bens que Deus coloca nas nossas mãos. Isso é algo muito importante e relevante, né? Porque existe uma parábola que fala sobre isso, né? De como Deus coloca recursos nas nossas mãos. Em determinado momento a gente vai prestar conta desses recursos. E o que a gente faz com isso? Para quem já entendeu, né? Para quem não vive à toa e já entendeu essa questão e entendeu o que a gente vem falando desde a primeira aula, que o dinheiro ele é espiritual, que o dinheiro ele está nas nossas mãos porque ele tem um propósito, ele é uma ferramenta. Faz como o primeiro e o segundo servo, né, que sempre multiplicam esse recurso que Deus coloca nas nossas mãos. É interessante que eles investem esse dinheiro e duplicam o dinheiro. Só que a gente olha para isso, para talentos, mas a gente pode, como um recurso financeiro, como dinheiro, mas a gente pode também considerar qualquer outra coisa que Deus coloca nas nossas mãos. Inclusive até bens mesmo, que não são dinheiro, mas eles podem, né? Eles têm um valor. Seja uma casa, um carro, qualquer outro bem que Deus coloque na sua mão, Ele coloca para você administrar. E Ele também coloca recursos financeiros na sua mão, né? Porque o dinheiro revela o caráter das pessoas também. Então, Deus coloca essa ferramenta nas nossas mãos justamente porque Ele quer instigar, né? Ele quer que a gente aprenda a manipular os recursos que Ele coloca na nossa mão. Então, essa parábola ela é muito clara com relação a isso, aos recursos que Deus coloca na nossa mão. E a gente, às vezes, por medo ou ignorância, a gente negligencia esse recurso que Deus coloca nas nossas mãos. E eu estou falando isso para a igreja, né? Para as pessoas que, de fato, entenderam o que significa isso, né? O que significa esse mistério de Deus sempre colocar recursos nas nossas mãos para nos testar, né? Como prova. Uma vez eu falei para uma pessoa que estava precisando de alguma orientação financeira nessa área sobre isso, né? Que o dinheiro ele representa não só essa ferramenta para a gente fazer bom uso dele, mas ele também, quando ele vem de Deus, ele é uma prova, ele é um teste. Então, de que forma Deus testa a gente? É justamente nessa questão espiritual, né? Nessa questão de generosidade. O que a gente vai fazer com o recurso? E esse teste ele vai para a vida toda. Cada vez que a gente vai amadurecendo e entendendo melhor essa questão do dinheiro, nós vamos crescendo e amadurecendo nisso. E a gente vai fazendo um bom uso cada vez melhor do dinheiro. E aquela pessoa que não entende isso, geralmente ela tem medo. Ela tem medo do que ela vai fazer com o dinheiro, de como manipular o dinheiro. E quando ela, às vezes por medo ou às vezes por negligência mesmo, da própria pessoa, ela não se aprofunda nisso. E sempre o dinheiro é algo que não tem tanta relevância, né? Só tem relevância quando ele falta de verdade. Sendo que Deus quer que a gente entenda que quanto mais a gente aprende a administrar o dinheiro, quanto mais ele vai colocar recursos na nossa mão. E isso é o que essa parábola diz. Quanto mais a gente negligencia o dinheiro, mais ele vai ser escasso na nossa mão. Então, isso é uma proporção, né? Se a gente de fato entende
e pratica isso, que isso é uma das coisas muito importantes que eu queria deixar aqui bem enfatizado, porque a gente já está na terceira aula e quantas vezes, não só aqui nessas aulas do Zoe, mas a gente já fez algum tipo de curso ou já ouviu alguém falando sobre dinheiro, sobre não gastar mais do que recebe, do que ganha, entre outros conceitos básicos. Mas, de fato, o que a gente pratica disso? Né? A gente está na terceira aula aqui dessa cadeira. O que é que, de fato, a gente praticou da primeira aula, da segunda aula? Quem foi, de fato, que fez um orçamento, que sentou para registrar? Ou será que a gente vai passar a vida toda sendo como esse servo inútil, que ele não dá o valor devido ao seu dinheiro, não emprega ele como o dinheiro tem que ser feito, né? Deus coloca muito claramente que o dinheiro ele tem que multiplicar, seja multiplicar ele próprio ou multiplicar na vida das pessoas, mas o dinheiro ele tem que multiplicar. Então isso é uma reflexão que Jesus coloca aqui nessa parábola para que a gente sempre entenda o valor do dinheiro, entenda que o dinheiro ele tem um propósito, entenda que a gente precisa saber administrar, precisa saber multiplicar o dinheiro e que um dia Deus vai nos cobrar isso aí, ok? Então, nada mais certo do que hoje começar de fato a praticar isso. Então, eu incentivo vocês a praticarem tudo que foi dito, tudo que foi colocado, porque é muito importante a gente não só entender como praticar, ok? Então, só fé sem obras acaba morrendo, né? É isso que a Bíblia fala. Então, sempre a gente tem que colocar em prática o que a gente aprende de Deus, ok? Então, seguindo aqui, nós temos uma prática que ela é muito bem-vinda, que é a prática da poupança. A prática da poupança é assim, você tem uma ou várias receitas durante um mês, então, às vezes, você é um vendedor, né, e entra em vários momentos do mês recursos, né, na sua conta bancária, ou às vezes você tem um salário, né, e naquele mês vai entrar aquele salário. Mas independente disso, o que é que você tem que fazer? Então, a soma de todas as suas receitas durante um mês, você chegando próximo do final do mês, você vai ter uma receita total. E aí, o total, 100% dessa receita, uma boa prática é você tirar os 10%. Para que esse 10%? É justamente para cumprir essa ordenança, né, de você conseguir multiplicar o seu dinheiro. Eu estou falando de 10%, que é uma parte bem pequena do montante que você ganha. Então, se a gente não adquirir esse hábito de poupar todos os meses, o que acontece? A gente acaba negligenciando e gastando todo o recurso, todas as receitas que Deus coloca na nossa mão. Ok? Então, aqui a gente tem que praticar esse hábito. Chegou a receita, totalizou as nossas receitas daquele mês, a gente tira 10% e logo poupa, logo coloca em algum lugar, seja no investimento, seja numa caderneta de poupança, seja no que for, a gente precisa ter o hábito de poupar, para que o nosso dinheiro possa multiplicar. Ok? E aí, a gente pode pensar assim, que às vezes o dinheiro ele não sobra, né? Como é que a gente pode criar o hábito de multiplicar o dinheiro se ele não sobra? Então, ele não sobra porque a gente está fazendo algo de errado durante o mês, né? E aí a gente precisa ter novos recursos. A gente não pode ficar preso só num tipo de ganho. A gente precisa ter novos recursos. E aí você pode adotar várias soluções. Você, como fornecedor de você mesmo, isso significa o seguinte, que como você contrata todos os meses vários fornecedores, seja fornecedor de energia, fornecedor que é a Enel, fornecedor de água, fornecedor de streaming de internet, né? Você tem vários fornecedores, mas por que não você ser o fornecedor de você mesmo? Quer dizer, você tirar esses 10% e lhe pagar, né? Pagar a si mesmo. Então, essa é uma solução para que você tenha condições de poupar cada vez mais. A segunda solução
é controlar os gastos, né? É uma solução simples que a gente vem falando, mas é uma solução necessária. A gente precisa anotar tudo o que a gente gasta. Se a gente passa por um mês sem anotar, a gente perde o controle e a gente não sabe para onde vai o nosso dinheiro. Mas se a gente cria o hábito de estar de 2 em 2 dias anotando ou diariamente anotando, você vai ver que quando você chegar próximo do mês e você já perceber que você não tem mais dinheiro ou que o dinheiro está acabando, você imediatamente vai poupar, você vai controlar aqueles gastos. Então, a terceira solução é multiplique os seus investimentos. Multiplicar o investimento é muito simples, né? A gente vê na parábola que cada um, os 2 primeiros, cada um na sua proporção, né, do que ganhou, eles foram e multiplicaram aqueles talentos, né, aquele dinheiro. Então, hoje, como é que a gente poderia fazer isso? Nossa, nós temos inúmeras formas de multiplicar o dinheiro. Qualquer banco, seja ele virtual, seja ele físico, você pode chegar lá e abrir uma poupança, por exemplo. Mas você também pode chegar lá e pedir orientação para você fazer um investimento, um CDB ou um fundo imobiliário, alguma coisa que o seu dinheiro possa render e possa estar seguro, né, ao mesmo tempo. Nós vamos, na última aula, falar mais aprofundado sobre isso, mas isso é uma dica, né, é uma solução para a falta de dinheiro. É a gente criar o hábito de não só de poupar, mas de investir. Assegurar uma renda para o futuro é uma coisa assim que é um conselho que todo mundo quer isso, mas pouca gente consegue. Como é que eu vou me assegurar, como é que eu vou me planejar para o meu futuro? Então, muita gente que não sabe como fazer isso, né, tem umas frases prontas, né, para se auto-justificar. Por exemplo, o futuro a Deus pertence, vivo o momento presente, não sei se amanhã estarei vivo. Né? Então, a pessoa que ela se agarra a esse tipo de justificativa, ela nunca consegue, de fato, planejar o seu futuro, né? Nunca consegue criar uma fonte de renda para o futuro. Então, a gente pode ver na Bíblia, nas Escrituras, que Deus sempre nos incentiva a ter sabedoria, a pedir sabedoria para Deus. E isso vai nos fazer prosperar cada vez mais. Então, eu já falei isso numa aula, acho que na segunda aula, que a prosperidade, ela vem de Deus. A verdadeira prosperidade, ela vem de Deus. Então, é algo que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Então, se a gente busca isso, e isso a gente tem que buscar na palavra de Deus, a gente vai receber. Não tem como uma pessoa pedir prosperidade, aliás, pedir sabedoria e não receber prosperidade. Não tem como. A gente vê exemplos na Bíblia até de pessoas que pediram sabedoria, receberam sabedoria e até se desviaram, né, como o caso de Salomão, mas Deus prontamente derramou sabedoria sobre aquela pessoa. Então, é algo que vem de Deus. A sabedoria é algo que Ele tem para dar, para transbordar na gente. Então, a gente precisa buscar isso nas Escrituras. Ok? Aqui a gente dá uma dica que é como fazer para aumentar os ganhos financeiros, né? Melhorar na função, ou aumentando ou melhorando os conhecimentos específicos e as nossas habilidades é uma forma, né? Então, se a gente tem um trabalho e a gente quer ganhar mais, então a gente deve melhorar, estudar cada vez mais para se aprimorar cada vez mais. Isso vai aumentar nossos ganhos. Eu sou prova disso, né? Cada vez que eu me especializo, os meus ganhos eles aumentam. E às vezes eu nem percebo isso. Mas ano após ano, eu acredito que nos últimos anos eu ainda não passei um ano sem ter um aumento de ganho de receita. Porque é uma consequência. Cada vez que você estuda mais, cada vez que você se aprimora, você vai aumentar automaticamente seus ganhos. Então, um exemplo, por exemplo, de ter um aumento de ganhos é você pegar o conhecimento que você tem e ensinar outras pessoas.
Isso é uma coisa que muita gente utiliza, muita gente usa as redes sociais para justamente melhorar seus ganhos. Outra nós já falamos que é investir, né? Investir qualquer dinheiro que sobre, né? Mesmo que seja pouco, é um dinheiro que é sempre bem-vindo no investimento. E aí a gente vai para a questão do equilíbrio de patrimônio, né? Equilibrar o patrimônio, ele funciona assim, né? Nós temos os nossos ativos, que são imóveis, ações, fundos de investimento, títulos públicos, títulos privados, contratos futuros, opções, e por aí vai. Todo e qualquer tipo de investimento que nós temos são nossos ativos. E os passivos é tudo que a gente adquire que vai trazer um certo custo para a gente. Por exemplo, empréstimos, financiamentos, consórcios, dívidas, contas a pagar, né? Como as nossas contas diárias, contas de manutenção de imóvel e por aí vai, né? Esses são os nossos passivos. E o patrimônio líquido, né? O que sobra é o valor que a gente tem, né? Então, é o valor que a gente tem em determinado momento, é o valor líquido que a gente tem, que a gente pode pegar e, por exemplo, comprar tanto um passivo quanto um ativo, né? Então, é importante a gente entender isso, que isso vai nos ajudar a como administrar nosso dinheiro. E aí a gente entra num assunto que está relacionado, né, com o nosso patrimônio, que é a desalavancagem do patrimônio, né? O que significa isso, né? Desalavancar o patrimônio. É você pegar suas contas, né? Você pode desalavancar o patrimônio de várias formas. Eu vou dar 2 exemplos aqui. É você pegar uma conta que você tem, que você já paga um fornecedor, né? Eu estou colocando aqui, por exemplo, um plano de internet, e você procurar no mercado alguém, outra empresa que possa lhe oferecer o mesmo serviço num valor mais baixo. Então, existe uma concorrência, né, no mercado, e cada empresa ela vai querer vender o seu serviço por um valor mais em conta daquele que você já tem. Então você pode inclusive fazer isso várias vezes. Isso é uma forma de desalavancar o patrimônio, porque o que é o patrimônio aí, que no caso é um patrimônio passivo, né? É uma conta que você todo mês paga. E aí você pode reverter isso, ou melhorar isso, justamente trocando esse fornecedor por um fornecedor com um custo menor. Ok? Isso aí eu dei um exemplo que isso aconteceu comigo, né, mais de uma vez, né? Eu coloquei aqui o último exemplo, mas eu tinha um provedor da Claro e mudei para a Denet. E isso eu consegui desalavancar bastante aqui o meu patrimônio, o meu passivo, patrimônio passivo. Então isso pode ser feito com várias outras contas. É só você analisar o que você gasta e você pode replicar isso aqui. Uma outra coisa que pode acontecer é, como o caso de quem mora de aluguel, né? Eu coloquei um outro caso aqui, também que aconteceu comigo, em que a gente trocou, né, de um aluguel bem mais caro para um aluguel bem mais barato, né? Então só aí eu desalavanquei um passivo considerável. Então, tudo isso que vai sobrando de cada vez que eu faço essa desalavancagem, eu posso, com esse dinheiro, com isso que sobrou, eu posso justamente investir, né? Poupar, fazer o que Jesus manda, né? Naquela parábola. Ok? Então, né, essa aula foi mais curta, porque essas dicas foram bem diretas, né, para que a gente possa justamente praticar. Não adianta a gente receber muita informação se a gente não vai ter tempo de praticar. Então eu espero que todas essas dicas, tudo isso que a gente falou hoje, não fique só como entendimento, mas motive vocês a praticarem, né, a colocar cada dica dessa em prática. Ser fornecedor de você mesmo, entender fazer um balanço patrimonial,
né, de tudo que você gasta, de tudo que você tem, de todas as suas contas, e ao final fazer uma desalavancagem nesse patrimônio, ok? Então a gente fica por aqui. Essa aula teve um foco bem específico, né? E eu espero que a gente possa, já na terceira aula, já conseguir, na quarta aula, aliás, já conseguir ter algo para poupar, né? E para investir, ok? Fique com Deus e até a próxima aula.